Olá, paz a todos. Vamos à leitura de 2 versículos da Palavra de Deus para a reflexão. Encontramos na Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, versículos 1 e 2. Assim está escrito: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Esse texto para refletirmos sobre o valor e o dever da perseverança cristã. Nós estamos diante de um texto que apresenta diante dos cristãos, os que servem a Cristo, de que eles estão vivendo neste mundo, porém pertencentes a Cristo Jesus, mediante a salvação. E aqui haverão de encontrar, conforme nós lemos, rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, de todos os tipos. E como se isso não bastasse, também o pecado que de perto procura nos assediar e trazer embaraços e dificuldades na nossa vida e caminhada com o Senhor Jesus Cristo. Portanto, o escritor afirma e encoraja que aqueles irmãos não deveriam deixar-se abalar, abater ou paralisar diante das testemunhas e do pecado que os rodeava, mas que eles deveriam correr com paciência a carreira que lhes estava proposta, com o objetivo, olhando para Jesus. Com o olhar em Jesus, eles podem, mediante as situações que enfrentam, correr com paciência a carreira que lhes está proposta, sem desanimar e sem se abater diante das dificuldades. A perseverança, ela fala sobre permanecer, manter, continuar. E quando a pessoa está servindo a Cristo, vez por outra, ela é assediada para desistir, para diminuir a sua caminhada, para criar atalhos. Tudo isto nós entendemos que são induções do adversário, e ele utiliza-se de pessoas para fazer isto, para tentar desvirtuar a pessoa que está servindo a Cristo com alegria, com esperança e com amor, para que ele então não permaneça, não se mantenha no caminho e não continue aquela jornada, embora vivendo aqui, o próprio Jesus disse que nós seríamos perseguidos, nós teríamos tribulações, aflições, mas que nada disso teria o poder de nos tirar da comunhão e da presença com o Senhor Jesus. Então, quando olhamos esse texto sobre o prisma da perseverança, a perseverança, ela é uma virtude que é central na vida do cristão. Tudo na nossa vida depende da perseverança, é continuar, é permanecer, é manter, é não ceder, é não desviar, é não recuar. Então, perseverar significa continuar servindo ao Senhor com alegria, amor e fé, independente das situações que tenhamos que enfrentar. Então, esta virtude central, que é a perseverança, é uma combinação de firmeza, paciência e esperança. Então, a perseverança vai manter em nós o quê? A firmeza. Nós vamos permanecer, não vamos desistir. Vai trazer para nós paciência, é a resignação para suportar aquele momento.
e vai gerar em nós também a esperança de que aquilo vai passar e nós vamos vencer, porque estamos perseverando no Senhor Jesus Cristo. Então, a perseverança é esta combinação de firmeza, paciência e esperança. O exemplo de perseverança que nós temos é na vida de Jó. Jó, quando se viu diante daquela provação, daquela dificuldade, sofrimento que ele enfrentou, perdendo tudo o que possuía, até mesmo a sua própria saúde, mas ele não desistiu. Ele não culpou a Deus, ele não criou atalhos, ele não procurou culpados. Ele manteve-se firmado no Senhor Deus. Então, em Jó, nós encontramos o exemplo de perseverança diante do sofrimento que Tiago relatou como sendo a paciência de Jó. Mas ele só pôde nutrir a paciência tendo sido alimentado pela perseverança. Porque se diante da situação ele não tivesse permanecido, não tivesse continuado servindo a Deus, ele não teria desfrutado da paciência. Por quê? Porque a perseverança traz firmeza, paciência e esperança. Então foi isso que manteve Jó firme diante do sofrimento que ele não sabia a causa, mas que ele se manteve ligado à presença de Deus, com firmeza, sem desistir, mesmo acusado pelos seus amigos, mesmo ignorado, ele manteve-se firme na presença de Deus. Suportou, quer dizer, teve paciência para passar por aquele período tão difícil, com a esperança. Porque ele disse num dos textos, Jó 19, 25, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E vê-lo-ei eu mesmo e os meus olhos e não outros. Então o que é isto? É esperança. Agora essa esperança foi alimentada como? Mediante a paciência que foi gerada pela perseverança. Então veja como elas estão ligadas. A perseverança vai dar firmeza para a vida, para não desistir, para não se mover em direção contrária. Isto vai gerar paciência e a paciência vai trazer à existência a esperança. E na esperança está o segredo da vitória. Então em Jó nós temos um exemplo seguro de alguém que perseverou numa situação que nenhum de nós gostaríamos de passar, nem o próprio Jó. Mas Deus permitiu, porque Deus o conhecia e Deus tinha um testemunho a respeito de Jó. Mas ele fica para nós como exemplo de paciência, lembrando que a paciência foi gerada através da perseverança, de permanecer, de continuar. Isto firmou, fortaleceu-lhe a fé, a comunhão em Deus e gerou-lhe paciência, suportando tudo e tendo esperança de que a resposta viria e a vitória se mostraria contundente, como aconteceu na vida de Jó. Quando Deus virou seu cativeiro, as bênçãos de Deus vieram dobradas sobre a vida dele. E a perseverança, ela é essencial na vida do cristão para que ele possa alcançar, então, as promessas de Deus. Se nós não perseverarmos firmes no Senhor, nosso Deus, não tem como nós alcançarmos as promessas que nos são feitas. Por isso que quando há uma promessa de Deus, ela vai nos trazer firmeza, paciência para esperar o momento da promessa e o momento do cumprimento dela. E neste momento, nós temos que manter-nos firmes no Senhor, convictos de que a promessa é de Deus, mas saber esperar com paciência e ter a esperança de que logo chegará o momento de Deus cumprir a sua promessa. Então, veja como é necessária a perseverança. Ela é essencial para que possamos alcançar as promessas de Deus.
E a perseverança, ela realiza outros trabalhos também muito importantes e necessários na vida do cristão. Por quê? Ela melhora o nosso caráter. O nosso caráter, diante da perseverança, ele é trabalhado, porque às vezes nós temos o ímpeto, queremos as coisas à nossa maneira e no nosso tempo. E a perseverança nos coloca numa determinada condição que nós precisamos aprender a ser paciente, a esperar, a ser firme e a ter esperança. E saber de que as coisas não é como nós queremos, é como Deus determina. Então ela vai melhorar o caráter da pessoa. Algumas ações que nós temos contrários ao propósito de Deus vão ser trabalhados através da perseverança. Vai fortalecer também a nossa fé, a nossa convicção em Deus. Nós vamos passar a crer mais e com mais consistência, e vai trazer também recompensas, porque havendo mudança no nosso caráter, fortalecendo a nossa fé, nós vamos trabalhar e viver diante da presença de Deus de maneira que ele seja agradável. E todas as vezes que nós agimos desta maneira, Deus sempre tem recompensa para os fiéis. É dele recompensar. Nós não o fazemos para apresentar como um mérito diante de Deus que ele deva nos dar alguma coisa. Não, nós o fazemos por amor e gratidão e sabemos que Deus continua trabalhando na nossa vida, mas ele sempre recompensa quando nós nos deixamos trabalhar por ele. É que entendemos o propósito de Deus. Mas existem algumas condições em que nós devemos perseverar. Não podemos recuar, não podemos desistir, não podemos criar atalho. Nós precisamos permanecer, nos manter firme e continuar na direção que o Senhor colocou diante de nós para seguirmos por ela. Então, dito isto, nós olhamos aqui, o escritor disse que é para correr, mas com paciência, a carreira que está proposta, com paciência. E olhando para Jesus, o alvo, o objetivo é Jesus. Então temos que viver e caminhar olhando para Jesus. E à medida em que estamos olhando para Jesus, a perseverança está se fortalecendo na nossa vida e gerando estes benefícios que já citamos aqui. A firmeza, a paciência, a esperança. E ela é essencial para também permitir que nós alcancemos as promessas de Deus, trazendo como resultado a melhora do caráter, o fortalecimento da fé e as recompensas que Deus dá a cada um. Então, devemos permanecer na fé, porque não podemos vacilar na questão da fé, porque é o nosso contato com Deus, é o nosso relacionamento com Ele, é mediante a fé. Então, perseverar na fé, permanecer na fé, perseverar no amor, o amor cristão, o amor de Deus, que foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Permanecer na doutrina, no ensinamento da palavra de Deus. É ele que vai trazer elementos para nos manter de maneira perseverante na presença do Senhor. A doutrina, o ensino bíblico, ele é fundamental para fortalecer em nós a perseverança. Mas devemos perseverar também na comunhão. A comunhão promove o amadurecimento espiritual e o crescimento, levando o cristão à maturidade, a uma vida de experiências com Deus. Devemos perseverar na oração, velando nela com ações de graças. A oração é o meio que Deus abriu para nós nos comunicarmos com Ele. Então, é preciso perseverar na oração. E, por fim, perseverar também na fidelidade. A palavra de Deus diz, ser fiel até a morte. Então, nós temos que perseverar até o fim.
perseverar na fidelidade. Então, observamos dentro desta reflexão sobre o valor e o dever da perseverança, que nós precisamos viver esta perseverança para que desfrutemos de tudo aquilo que está ligado a ela. Lembrando que ela traz firmeza, paciência e esperança. Isso são resultados da perseverança. Ela nos mantém, faz-nos permanecer, nos manter firmados e continuar a seguir pela nossa caminhada. Olhando o exemplo que já falamos de Jó, e que para alcançarmos as promessas de Deus é preciso ter a perseverança, e que ela também vai mudar ou melhorar o nosso caráter, vai fortalecer a nossa fé e vai trazer recompensas. Então, o que é que eu devo fazer? Eu devo perseverar. Eu não posso desanimar, desistir, recuar, parar. Não, eu devo continuar com paciência, correndo a carreira que me foi proposta pelo Senhor. Agora, eu devo fazer isto perseverando na fé, perseverando no amor, perseverando na doutrina, perseverando na comunhão, perseverando na oração e perseverando na fidelidade diante de Deus. Pensemos agora. Você está perseverando no caminho do Senhor, na carreira que Ele propôs a você, embora envolto por uma nuvem tão grande de testemunhas e pelo pecado que tão de perto nos rodeia, procurando encontrar brecha na nossa vida. Você tem corrido com paciência a carreira que Deus propôs a você? Você tem sido perseverante? Tem permanecido no caminho estabelecido pelo Senhor? Tem olhado para o Senhor Jesus Cristo, de onde vem o fortalecimento, a graça e todo o necessário para a nossa vida de fé? Se você está seguindo por este caminho, glória a Deus pela sua vida. Você está no caminho certo e as bênçãos de Deus estão sobre a sua vida. No entanto, se você achou difícil perseverar e desistiu e entrou por atalhos ou por outros caminhos e parou na sua caminhada, é o momento de reconsiderar, de olhar para o Senhor, reconsiderar a sua condição, voltar-se para Deus, para seguir novamente na carreira que lhe foi proposta, com perseverança, fé, amor e alegria. Deus há de ajudar-te e renovar-lhe as forças para que você prossiga com perseverança na carreira que lhe foi proposta. Gravemos isto e que possamos refletir como nós estamos seguindo a Jesus, olhando para Ele com perseverança e com aquilo que ela pode trazer na vida de cada um de nós. Querendo Deus, amanhã retornaremos.